Olá, ouvintes, amigos do Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar sequência aqui na nossa programação da semana com o programa esportivo do Mesa de Debates, né? Onde eu falo aqui para vocês as notícias do mundo do esporte, né? E nessa semana vamos falar aí bastante de futebol, mas também aí falar aí do Grande Prêmio de Singapura, né, da Fórmula 1 e algumas notícias relacionadas aí no meio do automobilismo internacional. E começando aqui com o futebol, né, na quarta-feira passada, na última semana, tivemos aí mais uma rodada da Copa Libertadores, né? E falar aqui da partida do São Paulo, que foi a mais emblemática, na minha opinião. O São Paulo conseguiu um grande resultado, né? Empatou aí com o Botafogo 0-0, né, no Engenhão. E vamos falar aí um porquê, né, desse grande resultado aí do São Paulo e já emendar aí da partida, infelizmente, né, porque eu sou São Paulino, pífia, né, do clube no dia de ontem contra o Internacional. O Botafogo tem um time que é superior, né, do São Paulo, isso é verdade, né? Tem um time aí muito forte, né? O Botafogo aí pressionou e pressionou bastante, né, o jogo, né, contra o São Paulo, né, no Engenhão, porém não marcou gol. Aí o pessoal da grande imprensa fala que o Botafogo amassou, o Botafogo jogou muito, o São Paulo não jogou nada e coisa do tipo. Primeiro que nós estamos falando de Libertadores, não estamos falando aí de outro campeonato que o Botafogo, né, está mais acostumado a jogar por conta aí da sua história. Estamos falando de Libertadores e Libertadores a gente faz resultado, né? E o São Paulo fez o resultado contra o Botafogo, mesmo que todo mundo fale que o São Paulo jogou na retranca, mesmo que todo mundo fale que o São Paulo, né, foi amassado, mas, né, no futebol o que vale é bola na rede, né? E o Botafogo não conseguiu isso, né? Vantagem aí para o São Paulo que vai fazer a segunda partida no Morumbi, né? Ou, né? Mais recentemente Morumbis. O São Paulo aí vai fazer a segunda partida, né, contra o Botafogo dentro de casa, né? E vai contar com um fator essencial aí, né, que é o apoio, né, da sua torcida. E a gente sabe que torcida do São Paulo, Morumbi e Libertadores, né, é uma química muito forte, né, digamos assim, né? Então a torcida, né, vai cumprir, né, na minha opinião, um papel fundamental, né, para a partida de volta, né, que vai decidir uma vaga, né, para semifinais aí da Libertadores. Está, né, ganha essa partida? Não, muito pelo contrário, né? A equipe do Botafogo continua sendo uma equipe bastante forte, mas, né, a gente sabe que, né, a pressão da torcida, né, o histórico que a torcida do São Paulo tem com o torneio, com esse torneio aí, né, o torneio sul-americano, o torneio da Libertadores, conta e conta bastante. Contudo, né, o lado, digamos assim, ruim, né, disso tudo são os últimos resultados do São Paulo dentro do Morumbi, né? Ou, melhor dizendo, o Morumbis. Por que que isso é preocupante? Porque o São Paulo, né, sabemos que foi eliminado na Copa do Brasil
pelo Atlético por conta da derrota que o São Paulo teve no Morumbi, né? Tá certo que foi um jogo aí que, né, que teve a calor da emoção aí da morte, né, do jogador esquerdo, né, do Nacional, que o São Paulo eliminou aí nas oitavas de finais da Libertadores, né, que isso contou, né, bastante, mas, né, mas mesmo assim é bastante preocupante o resultado. E também, né, o que preocupa foi o resultado de ontem, né, da qual o São Paulo perdeu dentro de casa por 3-1 para o Internacional, né? Tá certo que o São Paulo jogou com o time reserva, né? E eu acho que a mente do São Paulo estava mais focada no jogo de quarta-feira, mas não é para perder esse tipo de jogo. O São Paulo entrou aí com o time misto, né? Tivemos aí algumas péssimas atuações, uma delas, né, é o do Igor Vinícius, mas mesmo assim é uma derrota dolorida, né, para o São Paulo, porque a sensação que passa quando o São Paulo pode avançar mais no Campeonato Brasileiro, o São Paulo, né, me faz o favor de perder. E o São Paulo não pode, né, ficar perdendo tantos jogos assim, porque o São Paulo ainda não foi campeão da Libertadores esse ano. O São Paulo pode passar, né, do Botafogo, pode, mas o São Paulo, né, tem o risco do Botafogo passar do São Paulo, né? Ou o São Paulo ficar pelo meio do caminho na próxima fase ou não conseguir o título. Aí como que vai ficar, né? O São Paulo vai conseguir novamente uma vaga para a Libertadores do ano que vem, né? Foi eliminado aí na Copa do Brasil, né? Como que vai ficar? Tem que pensar, né, e dar uma prioridade também, né, no brasileiro. E, né, falar aqui de outros jogos aí da Libertadores, o Flamengo se complicou de verde e amarelo, ou melhor dizendo, de amarelo e preto, né, pro Peñarol, time do Uruguai. O Peñarol aí, em pleno Maracanã, né, ganhou do Flamengo aí de 1-0 e vai levar a vantagem contra o time carioca no Uruguai. Então a situação aí do Flamengo é bastante complicada. Enfim, vamos falar aqui dos resultados aí dos jogos, né, da partida de ida, das quartas de finais. São Paulo, né, como eu falei aqui, 0-0, né, contra o Botafogo. River Plate e Colo-Colo 1-1. Flamengo e Penharol, conforme eu falei, 1-0 para o Penharol. E no outro jogo de brasileiros, né, o Fluminense ganhou do Atlético Mineiro no Maracanã por 1-0. Esses aqui são os resultados aí da Libertadores. Agora vamos falar aqui da tabela do Brasileirão, né? E o Botafogo, né, tá liderando com 56 pontos. O Palmeiras está encostando contra o Botafogo por 53. Fortaleza 52. Aí o Flamengo, né, com 45. Veja que a diferença entre o terceiro e quarto já está, né, aumentando, né? Então a disputa tende a ser aí, pelo visto, entre Botafogo, Palmeiras e Fortaleza. São Paulo aí com 44, Bahia com 42, Cruzeiro com 42 e Internacional com 41. Atlético Mineiro com 36, Vasco com 35, Juventude com 32, Grêmio com 31, Atlético com 30, Paranaense com 31, Bragantino com 31, Criciúma com 29 e Vitória
com 28. Na zona de rebaixamento temos o Corinthians com 28, Fluminense com 27, Cuiabá com 23 e Atlético Goianiense com 18. E vamos aí para a Série B, né, do Brasileirão, aonde o Novo Horizontino está liderando com 50 pontos. Atrás vem o Santos com 49, Mirassol com 46, Vila Nova com 45, o Sport com 43, Ceará com 42, América Mineiro com 41, Coritiba com 40, Avaí com 40 e Amazonas com 39. O Goiás com 37, Operário com 36, Ponte Preta com 32, Chapecoense com 31, Botafogo de São Paulo com 30, Paysandu, né, com 30 e na zona de rebaixamento temos Ituano, CRB, Brusque e Guarani. Agora indo para Série C, né, aí na segunda fase, no grupo A, o Volta Redonda está liderando com 6 pontos, Remo com 6, São Bernardo com 5 e o Botafogo da Paraíba, né, que inclusive o técnico do Botafogo da Paraíba vai ser o técnico do São José, né, no ano que vem, com apenas 2 pontos. Ferroviária com 7, Atlético com 4, Londrina com 4 e Ipiranga com 3, né? E lembrando aqui o Ferroviário aí com 7 pontos. E aí eu quero fazer uma reflexão que né, importante aqui, porque todo mundo sabe que eu torço, né, pro São José. No ano que vem teremos Ferroviária, que muito provavelmente tende a subir para a Série B do Brasileiro, e o Ituano, que está brigando aí para não cair para a Série C, corre o risco de cair, mas corre o risco também de ficar, né, na Série B. Né? E a gente tem o São José, né? Ou seja, a gente tem uma segunda divisão muito forte, né, para o ano que vem. Então, assim, eu vejo que o São José, ano que vem, precisa, né, se preparar e preparar muito bem, porque ano que vem vai ser muita pedrada e coisa que a gente sempre, né, falou aqui no canal, nesse programa. Agora vamos aí para a final do Brasileirão da Série D. O Anápolis ganhou, né, na primeira partida do Retrô por 2-1 e vai com a vantagem aí na partida de volta. Essas aí são as notícias do futebol e agora vamos para as notícias do automobilismo. E antes de falar aqui, né, sobre como que foi a corrida, né, que é uma análise bem breve porque, né, não teve nada demais, falar aqui de algumas notícias, inclusive envolvendo brasileiros, né, na Fórmula 1. Saiu uma notícia aí de portal da Inglaterra dizendo que a Sauber, né, a futura Audi, vai renovar o contrato aí com o Valtteri Bottas. E por que que isso é importante, né, para quem quer ver um brasileiro na Fórmula 1? É porque Gabriel Bortoleto, né, líder da Fórmula 2, está brigando, né, também por uma vaga na Fórmula 1. Né, e com a possível renovação do Bottas, que para mim não faz muito sentido, porque o Bottas está tendo aí uma atuação péssima nesse ano aí na Fórmula 1, assim como a Sauber como todo, né? O Gabriel Bortoleto corre o grande risco de ficar fora, né, do grid, né? E aí, se caso o Gabriel Bortoleto for campeão, né,
e não for para o grid, vai ser o terceiro ano consecutivo, né, que a Fórmula 2 não consegue emplacar o piloto campeão, né, no grid na Fórmula 1. Tivemos o Felipe Drugovich, né, campeão de 2022, que não conseguiu vaga até hoje, né, na Fórmula 1, inclusive que pelo visto vai fazer alguns testes, né, na Fórmula Indy, né, no carro aí da Chip Ganassi. E, né, também tivemos o Theo Pourchaire, que no ano passado que não conseguiu uma vaga na Fórmula 1, né? E agora, né, corre também o risco de Gabriel Bortoleto ficar fora do grid. Teve gente que falou que o Gabriel Bortoleto tem mais chance, né, porque foi campeão de início, que o Felipe Drogovic, né, tinha menos chance por conta que ele só foi campeão no seu terceiro ano. A gente tem que lembrar também, né, que o Felipe foi campeão, né, na Fórmula 2 com uma equipe, né, mediana. E que isso é o grande feito que conta bastante. O histórico do Felipe também é um bom histórico, na minha opinião. Teve momentos baixos, né? Mas teve também bons momentos que fazem ele merecer pelo menos uma vaga na Fórmula 1. Mas, conforme eu falei, o problema para mim é um pouco mais profundo, porque é o terceiro ano consecutivo que a Fórmula 2 não consegue empacar um piloto aí na categoria. E, né, e nessa corrida, pelo visto, vai marcar a despedida aí de Daniel Ricciardo. O piloto australiano aí que teve importantes vitórias aí na categoria, tá no vai dizer adeus e pelo visto não corre já na próxima corrida, né? Daniel Ricciardo, que a gente sabe que teve bons números na época da Red Bull, né? Foi o piloto que conseguiu bater de frente, né, com o Verstappen, né, que é o atual campeão e que lidera o campeonato. Mas só que, né, só que depois que ele fez uma escolha que na minha opinião foi errada de, né, sair da Red Bull e ir para a antiga Renault, que hoje é a Alpine, né? Daniel Ricciardo, pelo visto aí, nunca foi mais o mesmo, né? Voltou aí na Racing Bulls, né? Equipe aí de base da Red Bull, e também não conseguiu, né, ter um bom desempenho, tá perdendo, né, pro Yuki Tsunoda, que comparado ao Daniel Ricciardo é um novato, mas mesmo assim, o que mostra a decadência do piloto na Fórmula 1. Mas mesmo assim, né, eu vejo que Daniel Ricciardo merece uma chance aí numa outra categoria, da qual ele consiga, né, se reinventar, né, digamos assim, e refazer o nome no automobilismo, porque existe vida no automobilismo além da Fórmula 1. Agora, falando aqui do Grande Prêmio de Singapura, tivemos aí mais um passeio de Lando Norris. O piloto inglês, né, largou na frente, né, e disparou aí na frente e literalmente passeou em Singapura, e o piloto que lidera, né, o Max Verstappen, que ficou em segundo, nem deu para o cheiro, né? Digamos assim.
E para além disso, né, eu vi que foi uma corrida bastante parada, bastante monótona, né? Tivemos aí algumas brigas interessantes, mas, né, não foi uma corrida aí diferenciada, né? Então acho que é isso aí, pessoal, né? Um forte aí abraço a todos e esse aí foi mais um programa esportivo do Mesa de Debates.